Olá a todos, nesse módulo vamos falar sobre as boas práticas e os manejos racionais, passando por cada uma das etapas da produção dos bovinos. E vamos começar pela etapa da reprodução. Na reprodução, uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar em conta é justamente o ambiente em que esses animais estão inseridos, a habituação deles em relação ao que a gente procura, espera deles, e para isso a gente pode se utilizar de algumas ferramentas, como por exemplo também o condicionamento desses animais. Então são três coisas muito importantes: a ambiência, o local onde ele está inserido, se ele está habituado ou não com aquela situação, e nós podemos facilitar isso de alguma forma fazendo um certo condicionamento desses animais. Esse é um resultado de um trabalho que foi feito com tourinhos brancos. Foi avaliado a motilidade espermática desses animais antes de colocar no experimento e após a colocação no experimento, com dois tratamentos distintos. Num, os tourinhos tiveram acesso à sombra, via sombrite, e no outro, eles não tiveram acesso à sombra, né? Portanto, em pleno sol o tempo inteiro. O resultado encontrado no final foi justamente que tourinhos que tiveram acesso à sombra, depois de um determinado período, tiveram um ganho de motilidade espermática, enquanto na ordem de 10%. Enquanto os outros tourinhos que estavam em pleno sol, não tinham acesso nenhum à sombra, eles perderam motilidade espermática na ordem de 4%. Então, veja bem, se o meu produto final, nesse caso, de venda é um tourinho e, obviamente, ele é mais valorizado quanto melhor a qualidade do seu sêmen, aqui a gente faz uma demonstração de que quando eu me preocupo com o manejo racional ou com o bem-estar animal, eu tenho ganhos em qualidade de produto, né? Além do bem-estar óbvio desses animais que estão sendo inseridos nessa situação, né? No caso dos angus, brangos, são animais que têm uma necessidade maior de sombreamento do que outras raças, como por exemplo o Nelore. Não que o Nelore não precise de sombra, ele precisa também, menos do que um angus ou qualquer outro animal cruzado, mas ele precisa também de sombra. Bom, nesse manejo de reprodução, uma coisa importante é a gente tentar entender a fisiologia das fêmeas quando são manejadas de forma inadequada. Por exemplo, todo o estresse que é causado, seja por manejo aversivo, seja por alguma situação onde a gente coloque fêmeas muito adensadas, animais de escala hierárquica diferente que vão acabar brigando, tudo isso gerando estresse, isso acaba prejudicando os mecanismos fisiológicos da reprodução, né? Então eu tenho um aumento da secreção de hormônio liberador de corticotrofina, né, CRH. Com isso, eu tenho uma baixa da secreção do hormônio liberador da gonadotrofina, o GnRH. Também ocorre a diminuição da secreção do hormônio luteinizante, o LH. E, por fim, diminuição da secreção do hormônio folículo estimulante, o FSH. Então, todas essas alterações fisiológicas acabam gerando uma menor fertilidade dessas fêmeas. Fêmeas manejadas de maneira correta, com menos estresse, apresentam a fisiologia mais normalizada possível, com isso a reprodução delas é facilitada, obviamente, né? Nós temos duas formas de tentar minimizar esses problemas. O primeiro deles é através da habituação. A habituação é quando os animais se acostumam com determinado local. A gente já falou disso no outro módulo. Então, os animais acostumando com o curral de alguma forma, passando pelo manejo no curral, né? Só passa, sem fazer nada, passa. Quando você faz isso, você faz com que esse animal tenha uma percepção do curral que é distinta daquele animal que nunca vai no curral, ele está sempre assustado, né? E aqui é o resultado disso, né? Quando você faz uma avaliação de animais que são acostumados ao curral e na hora de passar ele caminha, né, ele anda por ali, eu tenho uma taxa de prenhez em ATF nesse trabalho de 61,65%.
Quando os animais passam trotando, né, uma forma de avaliar isso é através da velocidade de fuga, como a gente já falou também no outro módulo, a taxa de prenhez é de 58,96%. E quando os animais passam correndo, ou seja, não estão acostumados com o curral, ou têm uma reatividade muito maior, a taxa de prenhez é de 54,34%. Ou seja, dos animais que passam correndo para os animais que passam caminhando, as fêmeas, houve uma melhoria de taxa de prenhez de 13,4%. Tá? Então, mostrando que animais que são acostumados com o curral ou que são habituados com aquela situação são mais tranquilos, consequentemente têm menos alteração fisiológica, e isso responde em termos de produtividade, obviamente, além do bem-estar. Né? Outra forma de a gente melhorar esses índices é através do condicionamento. Então, o condicionamento é quando eu ofereço algum tipo de recompensa, como eu já disse também no outro módulo, pode ser através de uma querela de milho, um melaço de cana, qualquer produto que seja palatável aos animais, ou simplesmente eu passo eles por dentro da estrutura e solto para o pasto. Então eles vão guardar a informação de que para voltar para o pasto, para voltar para a comida, para voltar para o ambiente onde eles estão acostumados, eles precisam passar pelo curral. Então isso são situações que a gente está desejando também. E aqui o resultado disso quando você faz condicionamento. Nesse caso, foi utilizado querela de milho para fazer esse condicionamento. O número é baixo, vocês vão reparar ali, a taxa de prenhez é bem baixinha, mas a gente tem que ver que esse gado que foi utilizado na pesquisa eram animais que estavam no Pantanal, então vacas de pouco manejo, ou seja, vacas com reatividade muito alta. Mas veja a diferença entre animais que são condicionados e animais não condicionados. A taxa de prenhez dessas fêmeas condicionadas foi de 30,43%, enquanto a taxa de prenhez das não condicionadas 17,39%. É uma melhoria de 75%. Tá? E aqui a exclamação vale para lembrar. Este gado era um gado que não tinha manejo, um gado de Pantanal, que não estava acostumado com pessoas. Por isso a taxa é muito baixa. Tá? Mas vejam a diferença quando você faz um condicionamento desses animais. Então, o condicionamento, ele faz com que esse manejo que seria proibitivo, né, a utilização de ATF em gado muito reativo, possa ser, pelo menos, cogitado. Né? Então, possibilita o início de um trabalho dessa forma. E esse é o resultado de um experimento. Você pode fazer isso ao longo do tempo e, com certeza, você vai ter melhorias de resultados, principalmente quando você, além de dar o condicionamento, você faz o descarte daqueles animais que não se adaptam àquela situação. Tá? A segunda parte, uma vez que esses animais reproduziram, vamos para o manejo de bezerros ao nascimento. Tá? Então, muito do que a gente vai falar agora é baseado nesse manual do Grupo Ético. Tá? Algumas adaptações, algumas coisas novas que a gente colocou aqui na apresentação, mas a base é esse manual do Grupo Ético que tem disponível lá no site deles. Então vamos primeiro à caracterização do processo. Tá? Então o processo de parição, ele se inicia com as vacas inquietas e se afastando do rebanho. A gente já falou sobre isso no módulo passado. Elas fazem isso para poder não ter interferência no imprinting delas com o bezerro, do bezerro com elas, né? Então elas se afastam do rebanho para isso. Esse período dura entre 4 e 24 horas. Então, 4 horas a 24 horas, a vaca faz esse processo de se afastar e ficar inquieta. Alguma coisa está incomodando ela imagina, os hormônios vão falando para ela ali que tem alguma coisa errada e ela precisa se afastar. Observações, coisas que a gente tem que se preocupar. Vacas muito magras não têm energia suficiente para fazer o parto. É necessário que a gente tenha alguém lá fazendo essa observação o tempo inteiro, e as gordas demais também têm contrações fracas, a musculatura dela não consegue executar o procedimento de maneira correta. Então, tanto vacas com score muito baixo ou com score muito alto, é importante que tenha alguém ali
verificando esses animais, acompanhando o parto desses animais. Outra coisa que influencia demais é se essa vaca está estressada ou não, né? O estresse afeta, por exemplo, se o parto vai ocorrer em pé ou com a vaca deitada. Vacas que estão mais tranquilas têm essa calma de deitar e executar o parto dessa forma. Na hora que ela inicia o parto, aí sim ela levanta. No que ela faz isso, o bezerro já está encostado no chão, ela estica o cordão umbilical que se rompe e aí todo o procedimento depois de lamber, comer a placenta, ocorre naturalmente. Vacas que estão mais agitadas por estresse, por exemplo, elas vão estar caminhando de um lado para o outro o tempo inteiro e aí acabam parindo em pé mesmo, porque ela está naquela pressa ou naquela atenção, estado de atenção o tempo inteiro, se vai acontecer alguma coisa errada ou não, né? Nesse caso, a mortalidade dos bezerros, quando a vaca pare em pé, é 4 vezes maior do que a mortalidade do bezerro que é parido deitado, né? Então 4% para aparições deitadas, em média, e 16% quando o parto ocorre em pé. A extrema importância disso, do ambiente do parto ser um ambiente tranquilo, sem agentes estressores, né, predadores, ou sem muita agitação. Muita gente às vezes quer colocar o piquete ou o pasto maternidade próximo da casa, ou próximo da área de movimentação de pessoas, para que todo mundo que estiver passando ali possa verificar o que está acontecendo, mas isso pode gerar estresse para as vacas e aí eu tenho essas perdas decorrentes disso, né? A aparição em si, ela dura normalmente entre 30 minutos e 4 horas, né? Passou disso, a gente também, de novo, tem que começar a ficar mais atento, provavelmente teremos que ajudar nessa aparição, e a placenta ela é expelida de 4 a 5 horas após a aparição, tá? Mais do que 24 horas, obviamente, eu tenho um problema gigante, essa vaca vai precisar de assistência, preciso levar ela no curral, aplicar medicamentos que façam com que ela expulse a placenta ou fazer alguma intervenção veterinária, certo? Os desafios do materneiro. Bom, primeiro que o materneiro não pode ser o quebra-galho da fazenda, ele é o cara que vai ficar ali o tempo inteiro, né? Muita gente pensa assim, mas ele vai ficar muito à toa, muito sem ter o que fazer. Então vamos aproveitar ele, precisa arrumar uma cerca, leva o materneiro. Precisa de uma ajuda no manejo do curral, leva o materneiro. Com isso, as vacas e bezerros ficam desassistidos durante o período. E vocês vão ver o tanto que é importante que esse camarada não saia dali, ou se sair por pouco tempo, né? Porque afinal de contas ele é o cara que vai perceber tudo que está acontecendo de errado, certo, fazer as devidas anotações, né? E ele é extremamente importante. Cada bezerro que morre numa propriedade representa um custo muito alto para ela, né? Aliás, o custo econômico da mortalidade de bezerros é o principal custo de uma propriedade de cria, né? Então ele vai anotar e ele vai marcar as dificuldades de parto, como eu disse, vacas magras, vacas gordas ele tem que acompanhar, ou alguma outra vaca que tem algum problema no trato reprodutivo, que vai apresentar uma distocia, alguma coisa assim na hora do parto. Vacas com baixa habilidade materna, aquela novilha, por exemplo, que nunca pariu antes, ela não sabe exatamente o que é para fazer, ou vacas muito afoitas, que acabam pisoteando o bezerro, então tudo isso ele tem que anotar, vai servir para eventuais descartes. Baixo vigor do bezerro, a gente vai ver daqui a pouquinho, que dependendo do ambiente, se está muito quente, muito frio, isso afeta diretamente o vigor desse bezerro. Falhas na primeira mamada, algumas vacas apresentam tetos muito grandes, ou mesmo essa vaca que está muito afoita, ela não vai deixar que o bezerro alcance ela para mamar com tranquilidade. Eventuais trocas de bezerro, principalmente quando a gente faz mistura de categorias animais, também vou falar disso daqui a pouquinho. E condições climáticas severas, está muito quente, está muito chuvoso, está muito úmido, está temperatura alta, temperatura baixa, tudo isso influencia na primeira mamada, né, no vigor do bezerro. E, obviamente, condições desfavoráveis no local do parto. Obviamente, a gente deveria ter feito essa escolha de uma pasto ou piquete maternidade
adequado muito antes do parto, né? Mas se passou alguma situação que a gente passou desapercebido, a gente pode tentar corrigir isso depois. Então é importante que se avaliar, o bezerro caiu dentro de uma curva de nível, que estava cheia d'água, e acabou morrendo afogado. Então, coisas assim a gente tem que tentar minimizar, tirar dali daquela área, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então a escolha desse pasto ou piquete maternidade, ele é muito importante. Esse pasto piquete maternidade não pode ser muito inclinado, tem que ter um capim de uma altura relativamente baixa para que a gente consiga achar esse bezerro. As vacas têm uma tendência a esconder os bezerros, justamente por conta daquele imprint. Se está muito fechado, muito alto, eu, além de ter o problema de não encontrar o bezerro para poder fazer as devidas manejos com ele, ainda tem o risco dele machucar o umbigo, né, de ficar esfregando nesse pasto, principalmente quando tem capins com ponta dura, né, mais passado, ali vai machucando o umbigo do bezerro por muito tempo, e isso acaba gerando miíases, né, bicheiras no umbigo dele. Isso tem que ser evitado, e a escolha do local do pasto vai influenciar nisso. Aqui mostrando isso também, porque é tão importante que o materneiro fique o tempo inteiro junto com as vacas, né? Então esse bezerro acabou rolando do lado de cada cerca. Se ninguém visualiza isso, ele pode ficar ali por horas, horas e horas, afastado da mãe, porque não consegue voltar, a mãe não consegue chegar nele, e ele pode acabar morrendo, né? Então isso é outra demonstração da importância do materneiro estar o tempo inteiro cuidando desses animais, né, para que isso daí não ocorra de forma nenhuma. Como eu disse, existem alguns atrasos ou falhas na primeira mamada. Normalmente elas são decorrentes de bezerros muito fracos. Isso pode ser influenciado pelo estado nutricional da vaca, pode ser influenciado pelo tempo, se está muito quente, se está muito frio, e também pode acontecer de ter vacas inexperientes, que acabam no afã de lamber o bezerro, de limpar ele, ficar derrubando ele o tempo inteiro, e aí ele não acaba mamando no tempo adequado. Vacas com tetos muito grandes, nesse caso a gente vai precisar fazer o auxílio disso, e causas ambientais, se está chovendo, se está muito quente, tudo isso acaba influenciando também na força, no vigor desse bezerro ao nascer e, consequentemente, atrapalhando a mamada. Tá? Aqui, como a causa ambiental pode influenciar na latência do bezerro para ficar em pé, o tempo que ele demora para ficar em pé, né? Quando a temperatura está muito baixa, ele demora mais tempo, ele vai ficar mais encolhidinho, mais tremendo. À medida que a temperatura vai esquentando, essa curva vai abaixando, né, o tempo para ficar em pé vai diminuindo, ele fica em pé mais rápido, e à medida que vai ficando quente de novo, ele demora de novo mais tempo para ficar em pé, porque ele se sente meio cansado, ofegante, aquele calor todo acaba atrapalhando ele. Então, de novo, a gente precisa, nesses períodos de muito frio, muito quente, redobrar a atenção com os bezerros, porque muito provavelmente a gente vai precisar auxiliá-los a mamar de alguma forma. A mistura de vacas e novilhas não deve ser realizada. É claro que algumas fazendas não têm essa possibilidade de separar esses dois grupos, porque não tem área suficiente, mas o ideal é que você faça essa separação, justamente porque as vacas, elas têm já um conhecimento prévio, e aí quando aquele hormônio está lá falando, você vai ser mãe, você vai ser mãe, você vai ser mãe, a primeira coisa que ela vê no chão é um bezerro da novilha, por exemplo, nesse caso, ela vai bater na novilha e falar, não, esse bezerro é meu, dá licença aqui, sai daqui que eu vou pegar ele. E aí quando nasce o bezerro dela, ela percebe que ela se enganou, opa, esse aqui que é o meu, né? E aí já é muito tarde, a novilha, por ter apanhado da vaca, provavelmente vai rejeitar o bezerro,
e esse bezerro vai ficar guacho, né? Vai ficar ali sozinho, porque a vaca vai cuidar do bezerro dela mesmo e abandona aquele outro bezerro que ela se enganou, né? Então aqui mostrando que as vacas primíparas, que são essas de primeiro parto, elas deixam que outras vacas toquem os seus bezerros em 46,67%, sendo que as pluríparas, que são essas que já são mais, que conhecem melhor, 23,19%, ou seja, uma de cada 4 vacas deixa que a gente toque, que outra vaca toque no bezerro dela, e uma a cada 2 novilhas deixam que isso aconteça. Então, isso é a diferença de experiência entre os dois animais. Tá? O dobro de chance de ter troca de bezerros quando você está num lote de novilhas. E quanto mais apertado, né, quanto mais adensado é o piquete pasto-maternidade, maior a chance disso acontecer também. Né? Você imagina que, como elas têm essa característica de afastar do rebanho para poder fazer o imprinting entre elas, em áreas muito adensadas, a chance disso acontecer aumenta consideravelmente. Então, quanto mais espaço no campo tem pasto ao invés de piquete, menor a possibilidade de ter troca de bezerros. Como eu disse, em ordem de importância econômica, a mortalidade dos bezerros é a principal causa de perda numa propriedade de cria. Tá? Em segundo lugar vem fertilidade e longevidade das vacas. Terceiro, o consumo dos alimentos. Quarto, produtos não alimentares. Se eu perguntar para quem está assistindo e que tenha propriedade rural com cria, qual é a mortalidade de bezerro da sua propriedade, eu acredito que muitos vão dizer que não morre bezerro, ou que não conhece essa mortalidade, ou que morre muito pouquinho. Mas saber de fato quantos, pouca gente sabe, pouca gente tem esse controle. Né? Para que vocês tenham uma ideia, a média brasileira hoje gira em torno de 8%. Né? 8% de mortalidade. É muito grande esse número, é muito grande. O ideal é que a mortalidade fosse 0, que não morresse bezerro nenhum. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter controle. E é uma coisa que falta muitas vezes às propriedades, justamente por aquilo que eu falei, que não existe esse materneiro que fica ali o tempo inteiro. O pessoal acha caro deixar uma pessoa só por conta disso. Se a gente fizer a conta de quanto custa um bezerro que morre, vocês veriam que daria para pagar facilmente essa pessoa ali, cada um bezerro paga um mês, ou 2 bezerros pagam um mês do salário dessa pessoa, e dentro de um programa de parto fechado em 3 meses, né, para as fazendas que trabalham com estação de monta, então dentro de um programa de 3 meses ali de parto, eu teria materneiro por 3 meses só, então é um cara que vai custar para a fazenda durante 3 meses, e cada 2, 4, 6 bezerros pagaria completamente o salário dessa pessoa. Né? Então são 6 bezerros numa fazenda de 100 animais, 6%. Eu falei que a mortalidade é de 8%, ou seja, cada 100 bezerros já pagaria tranquilamente essa pessoa para ficar ali só por conta disso o tempo inteiro. Né? E por que morre, Adriano? Bom, morre por vários problemas. 2 são os principais. O primeiro deles é mamar o colostro dentro do período correto. Né? O ideal é de 6 a 12 horas. Esse é o período correto. O segundo é a cura do umbigo. Né? Então vamos primeiro no colostro. Quando eu tenho animais que mamaram colostro, a mortalidade é praticamente 0, morre muito pouquinho. Né? Isso nos primeiros dias de vida. Em compensação, a quantidade de animais que podem morrer se não mamar o colostro dentro do período devido sobe para 30%. Né? A pneumonia, 20%. Diarreia, 15%. Isso por não ter mamado o colostro. Né? Diarreia mamando o colostro bem pouquinho, ali, pouco mais de 2%. Pneumonia, menos de 1%. Para vocês verem essa diferença que é a qualidade do colostro.
E, como eu disse para vocês, o período correto é entre 6 e 12 horas. Ali a gente percebe que com 6 horas eu tenho a eficiência máxima de aproveitamento do colostro e 12 horas ela já cai para 50%. Então o limite máximo é 12. Tá? Então de 6%. Eu teria que estar verificando isso, se o bezerro não mamou, e aí começar a minha intervenção a partir daí. E que essa intervenção termine até no máximo 12 horas depois do parto. Tá? Passou disso, por que isso acontece? O intestino, as proteínas do colostro elas são maiores e as paredes do intestino têm espaços que conseguem passar essa proteína, quando ele nasce são maiores, e à medida que ele vai ficando velho em horas, esses espaços vão diminuindo, 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 ou seja, chega um determinado ponto que essa proteína não consegue passar inteira, e aí para ela poder ser absorvida, ela vai ter que ser quebrada. Sendo quebrada, ele vai ser alimentado, é a mesma coisa que dar leite para ele, ou dar qualquer outro produto, não vai ser mais colostro, que vai ajudar na imunidade desse animal, tá? Então, por isso, a gente fala que 24 horas depois, se ele mamou o colostro, se ele não mamou o colostro mais, não vai fazer diferença nenhuma, porque já não vai mais aproveitar, certo? E aí, em alguns casos, é necessário que se faça a colostragem, né? Essa colostragem, ela pode ser feita utilizando a própria vaca, você leva a vaca no curral, prende ela e ajuda o bezerro a mamar, ou se a vaca é muito agitada, muito brava, existe o risco dela rejeitar o bezerro depois, se ela for apanhada dessa forma, aí seria interessante que a gente faça um banco de colostro de vacas que são mais mansas, que são mais tranquilas, né? Então esse banco de colostro ele é feito com colostro do primeiro dia, de vacas sadias, né? E se mantido em geladeira, esse colostro pode durar uma semana. Se mantido congelado, ele pode durar 1 ano. Então é importante também que a gente anote a data da coleta, o número da vaca que foi coletado, para a gente eventualmente saber se era uma vaca sadia ou não, e como ele está sendo mantido, né? Está na geladeira, 1 semana de duração, de validade, no congelador, 1 ano. Outra coisa que é importante é congelar porções pequenas. Às vezes a gente congela naquelas garrafas PET de 2 litros e o bezerro não consegue mamar tudo isso. Então, se eu for precisar de um colostro para utilização em algum bezerro, eu vou ter que descongelar a garrafa inteira e ele não vai usar, o resto eu vou acabar descartando. Então, o ideal é você fazer isso em garrafas menores, que são mais fáceis de descongelar, né? E oferecer aos bezerros. Então, porção de meio litro, as garrafinhas de água, facilita bastante isso. E, se necessário, obviamente, ajudar na mamada, fazendo com que ele sugue por mamadeira ou algum outro artifício, se ele conseguir sugar, é importante. Tá? O manejo de bezerros convencionalmente, ele é dessa forma, né? O pessoal tem uma mania de puxar, laçar, aí depois que ele cai, sair arrastando o bezerro, ou às vezes pegar ele, levantar no alto, jogar no chão, ajoelhar em cima. Tudo isso acaba gerando algumas lembranças para o bezerro de que não é nada muito agradável, né? Então pega pela orelha, pega pela pele e ajoelha em cima. Então esse é o manejo convencional que a gente costuma ver nas propriedades, né? O ideal seria que ele fosse feito dessa forma, né? Então pegando o bezerro, abraçando praticamente ele por trás e pela frente. Dessa forma você não está puxando nada nele. Quando você puxa pela barriga, o risco de romper alguma coisa no umbigo por dentro, que vai gerar um problema futuro, é grande. Então essa é uma forma de fazer isso de uma maneira menos traumática, né? E fora que a lembrança para o bezerro vai ser muito melhor também dessa forma. Às vezes eu posso pegar ele no laço no pasto, mas não puxar. O ideal aí nesse caso é só manter ele firme e eu me deslocar até onde o bezerro está, tá? E não puxar ele para onde eu quero. E aí chegando lá eu abaixo, pego o bezerro e levo, né? Adriano, mas as vacas às vezes são bravas. Bom,
tenho inúmeras formas de fazer isso. Posso levar ele num canto da cerca, fazer esse manejo do lado de fora, ou com alguma estrutura que cerque, né, o pessoal chama de medroso, põe a estrutura em volta, a vaca fica circulando. Posso ir com 2 pessoas, uma fazendo um corta-luz ali, e uma outra ideia que a gente tem divulgado, algumas pessoas já começaram a fazer, é ir com uma carroça hospital ou carroça maternidade, onde você vai com ela, pega o bezerro e coloca em cima dessa carroça. Ali você pode ter equipamentos para cura do umbigo, para pesagem, né, balança, para qualquer outra estrutura, tudo ali carregado. É até menos arriscado perder isso no pasto do que quando a gente faz com a cavalo, por exemplo. Né? Então a forma correta de segurar o bezerro é assim, abraçando ele, e na hora de fazer a cura do umbigo, com essas canecas de pré-dip, de lipateto de vaca, sem retorno. Tá? Então a gente utiliza o iodo a 10%, ele é colocado, mergulhado no umbigo, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, e depois descarta esse iodo. Qual que é o objetivo disso? Quando você mergulha um umbigo, o iodo sobe via percolação, por capilaridade, tá? Ele sobe por capilaridade dentro daquele canudinho formado pelo umbigo. Se você só joga o iodo por cima, ele vai secar ali a ponta, mas a parte que já contaminou para dentro, não, né? Então, dessa forma, você tem uma cura muito mais eficiente. E por que eu jogo o iodo fora e não utilizo no próximo animal? Justamente para eu não passar a infecção de um animal para o outro. Né? O pessoal pode pensar, mas isso aí vai custar muito caro. A gente fez as contas, dá mais ou menos uns R$5 por bezerro de iodo que você vai descartar depois. Né? É muito mais barato, por exemplo, do que eu ter que tratar a diarreia desse animal, e com certeza é muito mais barato do que se esse bezerro morresse. Né? Quando eu faço a colostragem dentro do período correto, ali de 6 a 12 horas, e a cura do umbigo feito corretamente dessa forma, eu praticamente zero, ou muito próximo disso, as mortalidades de bezerro. Então isso é muito vantajoso para uma fazenda de cria. Outra preocupação que eu tenho é com a divulgação, a difusão de equipamentos como esse. O pessoal acha que é mais prático pegar o bezerro, colocar numa mesa, prender a cabeça e as patas dele, assim ele não vai se mexer, e isso vai auxiliar na hora de fazer as intervenções que eu tiver que fazer no bezerro. Bom, é mais prático, só que eu tenho um problema gigante. Qual que é? Todos os umbigos dos bezerros vão encostar no mesmo local, porque se eu estou prendendo a cabeça e as patas no mesmo lugar, o umbigo vai estar ali sempre encostado. Né? Então, se eu tenho um umbigo com uma infecção, aquela infecção já fica ali naquele lugar, eu ponho o outro bezerro que estava sadio, ele já não fica mais, já está infectado também, o próximo, e o próximo, e o próximo. Ou seja, ali vai ser uma fonte de infecção gigantesca para as fazendas, e isso, obviamente, é um problema para a gente, né? Para todo mundo, para os bezerros, inclusive. Né? Já vi gente também que, para fazer o tratamento de bezerros, utiliza algum produto de aplicação intramuscular. Nada contra, eu só acho desnecessário. Mas o pior não é isso, é usar a mesma agulha em todos os animais. Então, se eu tenho um animal que está com alguma doença, eu estou passando isso para os outros. Né? Se é um tratamento veterinário, o ideal seria utilizar uma agulha por animal. E, pior do que isso, já vi gente que pega essa agulha, dá uma lavadinha no coxo do bebedouro e devolve ali. Ou seja, além de tudo, eu estou pegando onde os animais põem a boca para beber água, para lavar uma agulha que deveria ser estéril. Né? E aí a mortalidade nessa fazenda era 12%, 15%. Esse é o porquê da gente não fazer determinadas coisas. Né? Então a gente tem que ter um pouco de noção do porquê das coisas para a gente poder resolver o problema. Nesse caso, essa mesa é um problema, ou qualquer outra superfície
Tem gente que coloca uma espuma para ficar mais macio, para poder ajoelhar ali para fazer os manejos. De novo, a espuma vai ser uma fonte de infecção para o umbigo do bezerro. Então a cura do umbigo sempre com o animal em pé. Tá? Caso eu precise fazer algum tipo de contenção, o ideal é que essa contenção seja feita sem colocar peso diretamente em cima do animal. Tá? Então nessas duas fotos a gente percebe que eu numa foto, um vaqueiro na outra, o joelho sempre no chão. Tá? Então o nosso peso está no chão, no joelho. E a gente consegue regular a pressão que põe em cima do animal, levantando um pouco mais, abaixando um pouco mais. Dessa forma, a gente mantém ele contido, sem botar muita pressão. E aí, nesse caso, os locais onde a gente vai deitar o bezerro pode ir variando. Então, eu não vou deitar o bezerro sempre no mesmo lugar. A gente vai minimizar aquela infecção de colocar todos os bezerros para deitar no mesmo lugar. Né? Provavelmente a gente vai fazer isso sempre no pasto. Pegou um bezerro no pasto para fazer a cura do umbigo, eu não preciso trazer ele para uma área, eu faço lá mesmo, né? Como está sendo feito aí nesse caso, ou nesse outro caso. O ideal seria evitar locais que tenham terra, tá? Justamente para diminuir também a infecção, a contaminação desses animais. Tá? Mas você percebe que sempre os dois joelhos no chão, ou às vezes a gente pode segurar a pata de trás com uma das nossas pernas, como eu mostrei na foto anterior. A pesagem desses animais também pode ser feita usando uma fita de pesagem. Ela tem algumas variações óbvias, ela não é certinha, né? Mas já ajuda bastante. E caso eu tenha que fazer isso com balança para ter uma precisão um pouco maior, é importante que eu coloque tanto as patas dianteiras e traseiras, quanto eu deixe um espaço para o umbigo, justamente para eu não ter aquele mesmo problema de infecção. Né? Então o umbigo vai estar passando ali por esse buraco e não vai estar contaminando outros animais, sempre passando para fora e também não está apertando ali nele. Então um passo a passo desse manejo de bezerros recém-nascidos vistoria a maternidade escolhida antes do início dos partos, né, para ver se não vai ter nenhum buraco, nenhum lugar que possa animal machucar ali, cair, morrer, passar para o lado de lá da cerca. Fazer um checklist de materiais que você vai precisar furar a orelha, fazer alguma aplicação de medicamento, ter agulhas o suficiente. Separe sempre as vacas um mês antes da data provável do parto, né, para ela já ir se adaptando àquele novo ambiente, já saber onde que ela vai fazer o afastar do rebanho, para poder realizar o imprinting de maneira tranquila. Deixar as vacas e novilhas em maternidades separadas, né, então se o meu volume de novilhas é muito menor do que o das vacas, eu posso usar um piquete para as novilhas e um pasto maior para essas vacas que vão estar parindo. Tá? O materneiro deve ser exclusivo da maternidade, ele não é quebra-galho da fazenda, e deve anotar todos aqueles acontecimentos que eu já retratei um pouco antes. Né? Evitar manejar os bezerros antes das 6 horas. Também é importante a gente lembrar que 6 horas eu começo a fazer intervenção caso esse bezerro não mame direito. Né? Só que eu também não posso manejar ele antes, eu já estou aqui mesmo, vou executar isso. Não por conta do imprinting. Né? Quanto mais tempo de imprinting eu deixar a vaca fazer com o bezerro, melhor para os dois, melhor para a relação dos dois. Então evite fazer esse manejo antes das 6 horas, a menos que seja extremamente essencial. O bezerro caiu num buraco, eu vou ter que ir lá intervir. Eu estou com problema de parto, eu vou ter que ir lá intervir. Então, coisas desse tipo. Fora isso, espero 6 horas, 6 horas depois, aí sim eu vou lá e verifico se ele não mamou, eu tenho que auxiliar a mamada. Se mamou também eu não preciso fazer mais nada, deixo do jeito que está. O colostro e a cura no umbigo são essenciais à sobrevivência dos bezerros, como eu disse, né? E faça a contenção dos bezerros de forma adequada, evitando pegar na virilha. Tá? Se eu pegar na virilha e puxar, a chance de ter o rompimento de alguma coisa ali vai ser muito grande. Então, a contenção sempre abraçando o bezerro na frente e atrás.
E outra coisa que a gente muitas vezes esquece é que bezerros também bebem água. O dimensionamento dessas estruturas muitas vezes não é adequado a eles, né? Ele fica enforcando na hora de tentar acessar o bebedouro. Então o ideal é que você tenha alguma estrutura que ele consiga água limpa, de qualidade, mais baixo, para que ele possa ter acesso a ela, né? A gente pode pensar, mas se for muito baixo as vacas vão acabar caindo em cima. A gente pode colocar algumas tigelas menores associadas ao bebedouro principal, de modo que o bezerro consiga alcançar ali com determinada facilidade, né, com aquelas boias embutidas, para não ter problema de quebrar a boia, coisas. Jeitos existem vários, né, maneiras existem várias de se fazer. Tá? A gente tem que ser bem prático em relação a isso. Outro processo que tem muita importância é a identificação, né? Através dele nós sabemos quais animais são quem é quem, né, nesses animais. A gente individualiza as características dele, individualiza o reconhecimento das dificuldades, dos desafios que é trabalhar com um ou outro animal, né? A identificação pode ser feita de várias formas. Aqui exemplos disso sendo feito já nos bezerros, ainda nos bezerros, logo após o nascimento. É interessante essa marcação nesses animais nesse período mais tenro, que assim nós teremos a rastreabilidade desses animais, a gente consegue saber quem é filho de quem, todos os problemas que ele passou durante sua vida. Então é importante que isso seja feito já logo após o nascimento desses animais. Bom, ela pode ser feita de 3 formas preferenciais, vamos dizer dessa forma, né? A tatuagem, que é um pouco invasiva, mas ela é feita na cartilagem da orelha, então é pouco a dor que esse animal vai sofrer nesse momento. A colocação de brincos também na cartilagem da orelha, então mesmo caso anterior, e uma marcação provisória que seria o colar. Vou falar dessas 3 separadamente. Primeiramente, a marcação com tatuagem, ela é uma marcação definitiva, ela tem a facilidade de... é muito difícil de você perder a numeração desse animal, então uma vez individualizado, uma vez identificado, você vai manter essa identificação para o resto da vida desse animal. Ela é feita passando a tinta na orelha e depois sendo feita a aplicação do aplicador, que é tipo um tipográfico, umas marcas perfurantes, né, que atravessam a orelha do animal. Quando ela faz isso, ela empurra a tinta para dentro do buraco e depois a gente normalmente passa um pouquinho mais de tinta e esfrega bem, para que a tinta fique bem marcada dentro dos furos que são feitos com esse tatuador, né? A gente sugere que seja feito antes e depois, justamente porque se você faz o furo e depois vai colocar a tinta e num determinado furo específico está sangrando, a tinta tem uma certa dificuldade de entrar. Então você pode ter erros de identificação, porque a tinta saindo não deixa o sangue saindo, não deixa a tinta entrar, e aí a numeração vai ficar um pouco falha, né? Pode ser um 8, pode ficar parecendo um 3 ou até mesmo um 0. Então é ideal que você faça a passagem de tinta antes, aplicar e retirar depois. A gente me pergunta sobre o tipo de tatuador, aquele rotativo ou o de tipos soltos, né? O rotativo ele é mais barato, o rotativo é mais caro, mas em compensação a chance de você perder os tipos é muito mais difícil, porque ele está tudo grudado no tatuador, né? Mas a dificuldade é que se você quebrar qualquer um dos tipos, ele precisa ser levado inteiro para manutenção, enquanto que o outro você só vai lá e troca a numeração, né? Então tem essas 2 facilidades. E outra coisa que me perguntam é com relação a animais escuros, que é mais difícil de você ver os furinhos na orelha. Uma dica interessante para a gente usar é você colocar uma lanterna atrás da orelha do animal, que aí, onde a pele é mais fina, você vai conseguir visualizar a luz mais facilmente, então a numeração
é muito melhor vista quando você faz dessa forma, né? Então põe a lanterna atrás da orelha, você vai ver o número bem marcadinho ali, na orelha mesmo de animais mais escuros, né? E tem gente que usa uma tinta especial verde para esses animais escuros, também ajuda bastante, certo? O colar, como eu disse, ele é uma marcação provisória. Normalmente a gente faz, quando o bezerro nasce, o furo na orelha, espera um período para que ocorra a cicatrização da forma correta, né? Daqui a pouco eu explico detalhamentos de por que isso é feito dessa forma. E aí, nesse período entre a cicatrização do furo da orelha até a colocação do brinco, definitivamente, eu posso colocar um colar nesses bezerros recém-nascidos. É importante que seja colocado realmente neles recém-nascidos. Depois de um período, esse animal, à medida que ele vai crescendo, ele aprende a tirar com a pata ou enfiar a cabeça em algum lugar e acaba arrancando o colar. Você vai perder o colar e a identificação do animal. Ela é uma identificação mais visual do que a tatuagem. A tatuagem eu preciso conter o animal para poder fazer essa verificação. No colar eu consigo ver de longe, se eu quiser colocar, por exemplo, que algum bezerro é filho de uma determinada vaca, põe o número da vaca no colar que está ali pendurado. Esse colar, o material dele é importante que seja um material que estique, né? Normalmente a gente coloca aqueles elásticos de prender capacete em moto, que ele tem uma volta e uma argolinha na ponta. À medida que o bezerro vai engordando, ele vai esticando, 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 e ele não sufoca, né? E ainda essa gravatinha ela tem a possibilidade de ir descendo também para que não ocorra isso, né? E aí um gancho na ponta, que é o que vai prender a numeração, certo? Uma vez que eu trago essa vaca de volta para o curral, vamos imaginar que eu estou num processo de ATF, então eu vou trazer a vaca novamente para refazer ou colocar ela na reprodução, né? Vou fazer a primeira aplicação de hormônio. Esse bezerro vem junto, eu já substituo o colar pelo brinco definitivo, né? Aí já vai ter cicatrizado nesse período aí de 21 a 30 e poucos dias, mais do que suficiente, já resolve o nosso problema. E por fim, o brinco, esse sim, faço o furo, espero cicatrizar e depois coloco o brinco definitivo, né? Por que é importante fazer isso? Se eu coloco o brinco diretamente na orelha do animal, ele vai ter muito contato com a pele que está encostada, né? O machinho, ele faz o furo, então a pele vai estar encostada no macho do brinco, né? E aí toda vez que começa o processo de cicatrização, quando o brinco gira, ele acaba abrindo novamente essa cicatriz e volta a sangrar. Então ele vai manter a orelha do animal melando por mais tempo. E isso, obviamente, atrai moscas, que vão gerar bicheira, miíase na orelha. Então, o risco de perda de orelha é muito maior. Eu posso tentar buscar períodos mais secos para poder fazer isso, já vai facilitar, né? Mas, com certeza, a melhor estratégia é fazer o furo, esperar cicatrizar e logo depois colocar o brinco, né? Adriano, eu não tenho essa possibilidade, eu preciso colocar o brinco hoje, né, rápido. Bom, a outra alternativa, isso é um pouquinho, é menos pior, vamos dizer assim, mas já facilita, é você fazer o furo com um vazador apropriado. Esse vazador que vem junto, ou que você compra da mesma empresa que fabrica o brinco, né, de 6 milímetros, você faz o furo, e aí, logo após você já passa uma pasta cicatrizante, pode ser colocado sem problema nenhum, e logo depois você faz a aplicação do brinco, tá? Então, se você fizer o furo e colocar o brinco, o machinho não vai ser o responsável por furar a orelha, então ele não vai estar ali em contato direto, ele vai dar um espaço, esse espaço já ajuda no processo de cicatrização, principalmente quando eu utilizo essa pasta cicatrizadora, certo? Então, faz o furo, espera cicatrizar, coloca o brinco, ou faz o furo, já coloca o brinco, com uma pasta cicatrizadora ali no meio. Outra coisa que o pessoal pergunta é, Adriano, mas não tem chance do furo fechar? Se eu faço o furo e coloco uma pasta cicatrizadora para o tempo que vai demorar, né, de 30 a 60 dias, para eu colocar o brinco novamente, existe essa possibilidade, tá?
Então aí, nesse caso, o ideal é que você utilize o iodo, né? Porque o iodo ele vai secar, ele não vai tentar fechar aquele furo, certo? O iodo seca bem. Mas aí é um gasto a mais, certo? Mas já ajuda. E o ideal é também não esperar tanto tempo para colocar o brinco depois, né? Às vezes o pessoal faz o furo, demora demais, quando vai colocar, ele acaba fechando, principalmente em animais europeus, né? A gente tem visualizado isso no campo, animais Nelore, o furo mantém mais tempo do que os animais europeus. Os europeus, o furo tem uma tendência a fechar muito mais rápido, certo? Então, outra coisa que a gente tem que estar olhando no brinco é que ele tenha flexibilidade, ele não pode ser aqueles brincos muito rígidos, que se prender em algum lugar ele acaba rasgando a orelha, porque ele não tem essa flexibilidade. O machinho tem que ter uma certa distância da orelha, para não ficar muito pregado também, para o mesmo problema de melar a orelha e atrair bicheira. E ele tem que ter uma rotação, né? Também a rotação por conta que se ele prende em algum galho de árvore, ele gira na orelha do animal e consegue se soltar com mais facilidade do que aquele que é fixo, rígido, e que puxando ele não vai girar e vai ficando cada vez pior, né? Ele acaba rasgando a orelha. Então isso a gente tem que olhar. Muito cuidado na aplicação. Esse é um processo que com certeza deve ser feito com o animal contido, principalmente a cabeça, né, e bem contido. O risco de rasgar quando você faz com ele solto, muita gente, não, mas é mais rápido fazer com ele solto. Mais rápido, mais ou menos, tenho minhas dúvidas, mas com certeza mais arriscado, né? O risco é de que o animal acabe rasgando a orelha, porque ele mexe a cabeça, ele tenta sair de alguma forma, e aí você perde uma orelha, depois você vai tentar fazer a outra dessa mesma forma. O risco de rasgar a outra orelha também é grande, e aí acaba você ficando sem as duas orelhas, fora o problema para o bem-estar desses animais. Tá? Então, o correto, como eu disse, é você faz a aplicação, o furo antes na orelha, o bezerro no segundo dia, terceiro dia. É interessante isso, você fazer no segundo dia, no máximo, facilita a contenção do bezerro. À medida que esse bezerro vai ficando cada vez mais velho, ele vai ficando mais forte, mais ágil, né? E aí o risco também é que você não consiga pegar ele de forma correta. Se for bezerro um pouco mais velho, aí sim você coloca ele no tronco de contenção, prende a pescoceira e faz o processo sem problema. Mas bezerros menores que não vão caber no tronco de contenção na pescoceira, aí o ideal é que você faça isso até no máximo o segundo dia, né? E o local correto se a gente pegar a base larga da orelha, em cima e embaixo, onde ela é mais grossa, entre as duas nervuras, né? Então, a nervura de cima, nervura de baixo, o furo bem no meio da base larga. Se for colocar dois brincos, o brinco maior neste ponto, o brinco menor mais para fora, pouca coisa. Então, se for colocar um brinco e um bottom, o bottom fica de fora, certo? Se eu for colocar dois brincos na mesma orelha, aí eu teria que trazer um dos brincos um pouco mais para dentro, o outro brinco um pouco mais para fora, para evitar colocar muito na ponta. Muito na ponta, o risco é de prender e rasgar a orelha. Muito para dentro, o problema é que eu tenho dificuldade de visualização do brinco, né? Então, eu tenho essas duas situações aí. Então aí uma orelha bem cicatrizadinha, na base larga da orelha, entre as duas nervuras, o furinho ali pequenininho, você vê que ele já começa a fechar um pouquinho, mas agora é só colocar o brinco sem problema nenhum, né? Nesse animal, dos dois lados, um brinco de um lado, um bottom do outro, não importa, posso fazer dessa forma, ou se eu quiser colocar o bottom junto na mesma orelha, um pouquinho mais para fora. E vocês percebam que eu não falei sobre a marcação a fogo lá no começo, né? Deixei ela por último de propósito, porque tendo em vista o bem-estar animal, a marcação a fogo ela é desaconselhada, não deveria ser praticado de forma nenhuma, justamente porque ela é ruim para os animais que estão sofrendo, existe perda de peso de até uma arroba depois da aplicação, danifica o couro de uma certa forma,
e não é agradável para ninguém. Assim. Bom, mas tem gente que faz por medo de perder esses animais, acha que isso é um risco de roubos, por exemplo. Eu tenho sempre um exemplo que moto é uma dos veículos mais roubados no país, e ele tem documento, ele tem chassi, e mesmo assim é roubado. Né? Então não é porque você está com uma marca fogo que você vai evitar o roubo. Eu acho que você pode trabalhar com várias outras coisas nesse sentido. E só para ter uma marca sua, para falar, essa aqui é a minha marca, esse gado é meu, eu acho que não é... Você pode colocar isso no brinco, você pode colocar logo no brinco, você pode fazer um monte de outras tatuagens, né, coisas que são fáceis também de visualizar, certo? Então, minha opinião é que a marca fogo deveria ser abolida, todas elas, inclusive as oficiais. Mas sabendo que tem gente que faz e tem gente que precisa fazer, vai lá as dicas, né? Então, tendo que fazer, que faça pelo menos da forma correta. Qual que é a forma correta? Não realizar a marcação a fogo em dia de chuva, nem com animal com pelo molhado ou com pelo sujo, de lama ou excrementos. Esses materiais úmidos, quando você faz a marca a fogo, ele cozinha a carne ao redor, deixa a marca borrada e é maior sofrimento para o animal. O ferro tem que estar bem quente, em brasa, vermelho. Se ele tiver meio frio, na hora que você faz a marca ela não sai direito, você vai querer fazer uma segunda marca por cima, ou seja, duas marcações, e muitas vezes o animal se mexe e ela não consegue ser no mesmo local e ainda acaba ficando borrada. Então o ferro tem que estar bem quente e isso tem que ser feito de maneira firme, no local correto, sem muita força. Né? Tem gente que põe tanta força que a marca sai na carne. Né? Eu já vi no frigorífico, lá uma picanha, que o pessoal faz em cima, uma picanha com a marca fogo na picanha. No frigorífico vai ter que descartar essa peça. Então, além de dor e sofrimento para o animal, que você atravessou, o couro foi parar na carne, você ainda tem um problema de perda financeira. Aí, tá? O animal tem que estar bem contido e deve ser evitado movimentos bruscos. Né? Quando você faz movimento brusco, o animal se mexe e acaba borrando a carne, risco de machucar. Muita gente com machucado nas mãos, principalmente quando vai fazer a marca a fogo, o animal solto. Essa é outra coisa, o animal tem que estar bem contido. Então, ao exemplo das outras identificações, sempre o animal bem contido. Tá? Evite marcar na cara. A cara é uma das partes mais sensíveis do corpo do animal, é onde tem um monte de terminações nervosas, um monte de irrigação. Então, é muito sensível. Existe a necessidade de fazer a marcação da brucelose, da vacina de brucelose na cara, por conta de questões oficiais. Então, sabendo disso, tome muito cuidado e faça somente essa. Tá? Todas as outras no local correto, como a gente já vai falar. E ainda bem que desde 2016 para cá, existe uma instrução normativa que diz que se eu for utilizar a vacina B19, eu coloco somente o algarismo do ano corrente. Então, esse ano, 2023, seria um 3 na cara. Tá? E a vacina RB51, somente o V que foi vacinada. Isso porque, no caso da RB51, ela não dá falso positivo. Né? Então, se eu tenho V e na hora de fazer a sorologia deu brucélica, é por brucelose mesmo, não pela vacina. E a B19 para saber que ano que eu fiz, porque ela vai dar falso positivo. Então, para saber se estava dentro da data correta. Tá? Por isso, feito dessa forma. Então, a vantagem dessa nova instrução é que eu diminuo uma marca. Antes eu tinha que fazer o V e o ano, né? O algarismo final do ano. Dessa forma, passa a ser uma marca só, já ajuda muita gente. Tá? Não faça outras marcas nesse ponto, repetindo, porque é uma das partes mais sensíveis do corpo do animal. Existe uma lei de 1965 que instrui onde que deve ser essa marca, né? Então, é uma lei vigente ainda, ela não é aplicada, mas ela é vigente. O gado bovino só poderá ser marcado a ferro candente na cara por questões oficiais. No pescoço, eu
acho que também é um lugar muito ruim de ser marcado, mas a lei permite fazer nesse local. E nas regiões situadas abaixo da linha imaginária, ligando as articulações fêmuro-rótulo-tibial e húmero-radiocubital. Tá? Para quem, obviamente, não tem esse conhecimento anatômico, seria mais ou menos abaixo da linha do umbigo, como eu vou mostrar na foto seguinte. No artigo 2º, fica proibido o uso da marca cujo tamanho não possa caber num diâmetro de 11 centímetros, então eu pego 11 centímetros de diâmetro, a marca tem que caber ali, não pode ser maior do que isso. Então, aquelas marcas muito grandes, é proibido. Fica proibido o emprego de marca-fogo pelo frigorífico, o frigorífico não pode fazer marca lá, só as fazendas, e quem descumprir essa legislação fica sujeito a multa do valor equivalente a 5% do maior salário mínimo vigente no país por animal assim marcado. Então, a gente sabe que essa lei não é cumprida, tá? Só por essa multa seria exorbitante, mas existe a lei e ela, eu acho que apresenta algumas falhas, mas seria importante a gente fazer uma atualização dela. Tá? Aqui, a linha que eu digo é abaixo dessa linha pontilhada amarela, né? Esses seriam os locais onde a marca deveria ser feita. Mas tem gente que exagera, faz a marcação em lugar errado. Normalmente o pessoal gosta de marcar na anca dos animais, porque diz que é mais visual à distância, né? Então a cavalo, ao longe, ele consegue visualizar o número das vacas, mas tem gente que exagera. Esse aí é um que faz o número da vaca ali no meio das costas e na anca o mês e ano de aparição dessa vaca, né? Então, setembro de 2004, novembro de 2005, novembro de 2006, novembro de 2007, uma excelente vaca, mas nesse caso, se ela fosse ruim, seria melhor para ela do que ela ser excelente de parir a cada 12 meses, né? E, para piorar, do outro lado, ele ainda tem o mês e ano de desmama dos bezerros dela. Então, ela, além de estar o nascimento de um lado, a desmama do outro lado. Se ela falha, ele coloca um X. Se o bezerro morre, do outro lado, ele coloca um X. Então, muito ruim isso. Tá? Papel, computador. Hoje tem várias outras formas de você fazer o acompanhamento de um índice zootécnico de um animal do que no próprio animal, como está ali. Né? Aqui outros exemplos de exagero, o pessoal fazendo marcação da fazenda no próprio animal, na testa, nesse caso um X, que é a marca da fazenda, esse aí, e na foto da esquerda, um quadrado grande no pescoço, como marca da fazenda. De novo, marcas da fazenda, na minha opinião, deveriam ser abolidas, não necessariamente ser feito dessa forma, isso pode vir no brinco, e obviamente não na cabeça, não na cara, não no pescoço. Já vi marca no focinho, lamentável isso. Bom, nesse outro módulo, a gente vai falar sobre a desmama. Então, na desmama, nós temos que, para as vacas, no início da vida do bezerro, ela tem mais benefícios de cuidar dele do que custos, né? O custo é muito pequeno, ele dá ali um pouquinho de leite para ele, o benefício para ela é ter o alívio do leite que está se tornando um incômodo no peito dela. À medida que vai passando o tempo, esses benefícios vão diminuindo e vão aumentando os custos. O bezerro vai ficando maior, ele vai tendo dente, ele já começa a morder, ele dá umas cabeçadas muito fortes, né? Se a gente for pensar na natureza, a desmama de forma natural, ela ocorre ali entre 8 e 11 meses de idade, tá? Em geral, as fêmeas desmamam mais cedo do que os machos. As fêmeas giram em torno de 8 a 10, os machos de 9 a 11. Isso na natureza ocorre porque para a fêmea, para a vaca, é mais importante cuidar de um bezerro macho do que a bezerra fêmea, porque vai deixar mais descendentes, né? E aí com isso esse comportamento se perpetua, né? Quanto mais deixa genética da própria vaca para frente, as que cuidaram melhor dos machos, então acabou gerando na evolução
esse maior cuidado com os machos do que com as fêmeas. E nós, seres humanos, a gente pensa sempre em tentar trazer isso para mais cedo, né, dar um alívio para a vaca, para poder facilitar o nosso ciclo de 12 meses entre intervalo entre partos. E aí tem gente que trabalha ali numa desmama precoce entre 6 e 8 meses. Tá? Acima disso, a desmama vai ocorrer naturalmente. Às vezes a gente só tem que dar um empurrãozinho. Mas entre 6 e 8 meses eu já começo a ter um pouco de dificuldade de fazer. Existe o maior sofrimento dos bezerros, o maior sofrimento das vacas nessa fase. Existem duas formas de fazer isso. Uma é a abrupta, totalmente sem contato. Eu pego o bezerro, ponho num caminhão, levo para outra fazenda, essa é uma possibilidade. Ou pego o bezerro, deixo preso no curral e jogo as vacas para um pasto distante. Ou eu pego os bezerros, coloco longe de um lado e as vacas longe do outro. Em todas essas situações gera crises. Os bezerros tentam voltar para as mães, então saem pulando cerca, quebrando cerca, as vacas fazem a mesma coisa, e aí eu tenho o risco desses animais se machucarem durante esse processo, né? Então pula para um lado, prende na cerca, acaba se machucando, isso é comum de acontecer. E o outro tipo de desmama é a desmama gradual, ou nesse caso a gente chama de lado a lado. Seria uma facilitação disso. Eu primeiro faço a desmama física, mas não visual, os animais continuam se vendo, e depois de um período aí sim eu tiro a questão visual dali. Tá? Então, eu vou falar basicamente, tem variações de todos os tipos dessas duas, mas eu vou falar só dessas principais, justamente para vocês verem a diferença que é quando você faz de um jeito ou de outro. Tá? Então, como é que funciona essa lado a lado? Do primeiro ao terceiro dia, as vacas ficam junto com os bezerros num pasto. Né? Esse pasto tem água, tem comida, sombra, se possível, é bem interessante que tenha. Né? Do quarto ao sexto dia, eu tiro as vacas do piquete e jogo elas num pasto na frente desse onde elas estavam com o bezerro. É importante, nesse caso, que a água seja próxima ou compartilhada. Né? Então, ou eu tenho 2 bebedouros encostados na cerca, uma cerca no meio, e aí, enquanto a vaca vem beber água, o bezerro vem beber água do outro lado, facilita para que ele faça isso. Se eu coloco o bebedouro num canto e o bebedouro dos bezerros no outro canto, quando as vacas forem beber água, os bezerros vão ficar aqui na beira da cerca, berrando e não vão beber água, hora nenhuma. Tá? Então é importante que esse bebedouro seja compartilhado. Outra coisa boa desse sistema é que a única cerca que precisa ser reforçada é essa do meio, né? 5 fios, 6 fios, 5 fios com 1 de choque, 2 fios de choque, 3 fios de choque, não importa. Um corredor no meio, pode ser com corredor no meio também, não tem problema, desde que essa cerca no meio que seja reforçada. Tá? E aí, do 7º ao 9º dia, essas vacas são retiradas do sistema, vai para outro lugar, e os bezerros permanecem ali mais 3 dias. Tá? Então, 3 dias. 3 primeiros todo mundo junto, os outros 3, vaca e bezerro, um de frente para o outro. Nos últimos 3, os bezerros vão embora, as vacas vão embora, os bezerros ficam. Tá? Vantagens disso? Normalmente, se a gente faz isso na idade de 8 meses, a partir de 8 meses, a vaca já não quer mais dar leite para o bezerro, ela só tem a necessidade de ter ele ali próximo. O bezerro, mesma coisa. Então, dessa forma, ele vai aprendendo a ficar um pouco mais longe da mãe. Tá? E aí, quando eu faço realmente a ruptura disso, eles vão estar muito mais tranquilos. Né? E aqui estão os resultados disso. Então, ganho de peso das fêmeas de meio quilo, com CRIP, tá? Ganho de fêmea dos machos, 600 gramas. Isso nos dias após a desmama lado a lado, a desmama mais tranquilinha, certo? Então a gente percebe lá os vacas e bezerros bem tranquilos. Esse é o dia em que as vacas estão sendo retiradas, tá, do sistema. Você vê que os bezerros acompanham as vacas, mas sem maiores alardes. Tá? Já quando eu comparo a desmama abrupta e a desmama lado a lado, a desmama abrupta com a desmama mais gradual,
a gente percebe aqui em 2 fazendas diferentes, Fazenda Retiro, Fazenda Pajuçara, e em 2 meses diferentes, março, abril, você tem aí diferenças de bezerros mais para o início da aparição, são bezerros melhores em geral, e bezerros mais tarde são os piores, né? Então por isso que você traz todo mundo para baixo, mas ainda assim uma diferença entre a lado e abrupta é muito grande, tá? Variando ali de 240 até valores maiores, 300 gramas a mais por dia nos primeiros 30 dias de desmama, tá? Então dá para perceber que o resultado é muito grande e a vantagem é muito grande da gente fazer essa desmama lado a lado ao invés da desmama abrupta, tá? Outro processo também igualmente importante para a gente ter em mente, né, na hora de fazer um manejo mais racional é a vacinação. A vacinação, ela consiste em você trazer os animais para o curral, fazer a aplicação de algum medicamento qualquer, né, e depois soltar. Então você tem essas particularidades. Muita gente pensa assim, Adriano, você vai ficar falando só de fazer a vacina no tronco de contenção. Sim, ela é importante, mas não é simplesmente porque eu estou fazendo a vacina no tronco de contenção que ela é adequada. Ela pode ser errada mesmo no tronco de contenção se a pessoa não tomar alguns cuidados. Por exemplo, nesse caso, ele está prendendo o pescoço do animal, mas veio fazer a vacina pelo lado da frente, né? Ou seja, onde o animal ainda está com o pescoço solto. A parte de trás ele tem mais firmeza. Então eu tenho que prender ela bem, o pescoço do animal bem na base ali da cabeça e fazer a vacina pelo lado de trás, certo? Correndo menos risco, tá? E por que a gente sugere que seja feita no tronco de contenção e não no tronco coletivo? No tronco coletivo eu tenho alguns problemas, como, por exemplo, animais que pulam, animais que saltam, quebra de equipamentos, quebra de agulha, entortamento de agulhas, aplicação errada. Na hora que eu faço a aplicação, o animal acaba saltando e essa vacina sai por on, né? Então, esse é um problema também. Então, o ideal é que o tronco coletivo seja apenas um elo de ligação entre a seringa e o tronco de contenção. Não é local para fazer vacina, né? O risco de animal pular, saltar, se machucar, virar de costas é gigantesco nesse local, tá? E fora que, quando a vacina é mal aplicada, seja por falta de limpeza na agulha, seja por aplicação errada, porque na hora que você vai fazer a aplicação, aquilo sai riscando, rasgando o couro do animal, e isso gera um processo infeccioso de alguma forma, acaba gerando um abscesso, né? E esse abscesso às vezes não é visual por fora, às vezes mas às vezes não é, e aí vai gerar uma perda gigantesca lá dentro, né? Então você vai olhando, à medida que o colaborador do frigorífico vai retirando a peça ali, você vai vendo o tamanho do problema encontrado, né? A quantidade de carne que está sendo perdida ali e a dor que esse animal não devia estar sentindo no pescoço. Esse animal sentindo dor no pescoço também vai gerar um menor ganho de peso para ele, porque toda vez que ele abaixa, ele sente dor, ele eu vou comer porque eu estou com fome, mas eu não queria estar abaixando tantas vezes, tá? Então, aqui alguns resultados de alguns experimentos que foram feitos comparando a vacinação no tronco de contenção e a vacinação no tronco coletivo. Essa primeira aqui foi feita em Tangará da Serra, na Fazenda São Marcelo, 220 animais no manejo racional, que seria com a contenção, 1 por 1, e 220 como manejo convencional, tudo solto. Primeiro problema, quantidade de doses perdidas, muito menor, né? Então você pega ali 7 contra 25, mais de 3 vezes mais doses perdidas, justamente porque o animal está saindo. Lembrando que no tronco de contenção, como o pessoal ainda não tinha prática, ainda tiveram algumas doses perdidas. Aquele vídeo que vocês viram da aplicação sendo feita na parte da frente é um deles, né? Então a pessoa ainda não estava treinada, não sabia exatamente onde fazer, mas já baixou bastante a quantidade, tá?
Quantidade de animais deitados, 14 no manejo convencional, ou seja, ali com os animais soltos. Isso acontece porque o animal começa a pular um em cima do outro, ele fica com medo, ele salta, na hora que ele vê o da frente saltando, ele acaba saltando junto, né? Então isso gera esse tipo de problema. E o tempo, que foi muito parecido. Tá? E esse tempo muito parecido é justamente decorrente desses animais pulando, animal que vira, animal que salta, agulha que quebra e eu tenho que trocar. Então, porque às vezes a gente pensa, não, eu estou fazendo a aplicação, pum, 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 é muito mais rápido. Mas eu não posso contar só isso, eu tenho que contar todo o período entre eu colocar animais aqui dentro, tirar esses animais daqui de dentro, fazer a aplicação, e esse fato de ele deitar, ele virar, ele pular, isso que acaba gastando mais tempo, fazendo com que o tempo seja maior, né? Então ali 9,3 contra 10,2, foi um pouquinho mais rápido no manejo racional, mas essa diferença não é significativa, demonstrando justamente que a vacina pode ser feita no tronco de contenção sem prejuízos para tempo, e eu ainda ganho em termos de qualidade. Tá? Jogar vacina fora não é vacinação. Tá? Aplicação de medicamento no lombo, sendo que não é para ser feito dessa forma, não é aplicação de medicamento. E muita gente, mas é mais rápido, mas não executou o serviço. Né? Aqui, outro resultado desse mesmo experimento, a diferença entre o manejo racional com o animal contido, que são as barras verdes, e com o animal solto, né, no tronco coletivo é grande. Então, tanto para sangramento de aftosa, sangramento de carbúnculo, são maiores com ele solto, obviamente, porque o furo sai de qualquer jeito, acaba, né, vazando mais. O refluxo da vacina de aftosa é maior, na de carbúnculo bem maior, a de carbúnculo é mais líquida, então ela acaba tendo um refluxo maior. Introdução a mais de agulha, ocorre mais com o animal solto. Perdas de vacina, e ali mais de 10% de doses perdidas, é muito dinheiro se a gente for avaliar. Né? Equipamento danificado, porque o estojo cai no chão, um animal pisa, quebra o vidro, entorta a agulha. E eu ainda tenho os problemas comportamentais, que esse sim está destacado aí, são os responsáveis pelo maior tempo. Né? Então, animal que sobe um em cima do outro, animal que deita, animal que pula, tudo isso afeta diretamente o tempo de manejo, né? Nesse caso da vacinação. Então, a vacinação, de maneira correta, ela deve ser feita dessa forma, puxando o couro do animal e fazendo a aplicação. Com isso, a vacina vai ficar num determinado ponto, o furo fica em outro, eu tenho menor refluxo de vacina, tá? Por conta disso daí, e eu tenho certeza da aplicação no caso das vacinas subcutâneas. Então, subcutânea é desse jeito. Intramuscular não, aí sim eu faço aplicação diretamente no músculo do animal, mas na subcutânea eu puxo o couro para poder fazer ela entre o couro e a carne do bicho, né? Outra preocupação minha é com relação à manutenção, ao cuidado no estoque dessa vacina. Quando você coloca a pistola dentro da caixa com gelo, tem dois riscos: da ponta da agulha bater no gelo e entortar, e aí na hora de entrar no animal isso vai ser uma grande dificuldade. Foi por isso que a gente criou essa caixa com os furos, tá? Foi para evitar esse problema do entortamento de agulhas. E aí a gente acabou resolvendo outro problema, que é o fato de que quando você abre a caixa e põe a vacina lá dentro, o estojo inteiro lá dentro, a sua mão está suja, porque você está pegando no animal ali o tempo inteiro, né? E na hora de colocar o estojo lá dentro, essa sujeira acaba encostando mesmo que eu utilize gelos recicláveis, tá? No suor do gelo, aquelas gotículas vão encostando na sua mão, a sujeira passa para a água entra na agulha, essa agulha suja, contaminada dessa sujeira da minha mão, que normalmente é fezes de animais, entra para dentro do boi e gera um processo infeccioso. Então, quando a gente faz dessa forma, de colocar a parte fria para dentro e a parte suja para o lado de fora, eu diminuo bastante as contaminações. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer a troca da agulha sempre que necessário. A condição ideal seria uma agulha por animal, por óbvio, né? Eu não ficar colocando a vacina
a agulha contaminada de um boi para o outro, certo? Muita gente vai pensar que isso é um absurdo, não se deve fazer isso. Primeiro, que a gente pode usar agulhas que sejam reaproveitáveis, fazendo a devida limpeza dela. Mas, como condição tolerável, a gente pode pensar o seguinte: eu tenho um frasco, um produto. Se eu pego a agulha suja e coloco aqui dentro desse frasco, eu estou contaminando todo esse produto. Então o ideal é que pelo menos a cada recarga eu tire essa agulha suja, pegue uma agulha limpa, coloque aqui dentro e introduza a agulha limpa dentro do frasco, né? Então eu estou sempre puxando o produto com uma agulha limpa, tá? Esse é o ponto principal. Eu, particularmente, acho que mesmo que a gente faça certinho essa limpeza, né? E aí, nesse caso, a ideia é que seja feito com água fervente, lavo a agulha antes, coloco para ferver durante 10 minutos e depois seco e guardo num lugar fechado, para que não pegue poeira do ar. E na hora de colocar a agulha também minha mão tem que estar limpa, lembrando disso. Vai ser difícil fazer isso dessa forma, tá? Por isso que eu prefiro agulhas descartáveis. Agulha descartável, você pega a agulha, você tira ela do pacotinho, ainda sobra uma capinha, coloca ela na pistola, puxa e faz a sucção do produto e aplicação com a agulha limpa, tá? Então, as duas possibilidades, uma tolerável, uma ideal, né, condição ideal. E aí muita gente pensa, mas Adriano, vai ficar muito caro essa agulha descartável, eu trocar ela o tempo inteiro. É só a gente fazer a conta. Cada abscesso de vacina custa ao redor, a gente já fez essa conta algumas vezes, obviamente, dependendo da época do ano que vocês for olhar, a arroba vai estar em valores diferentes, mas vamos imaginar, hoje, a uns 15, 16 reais, tá? Cada abscesso de vacina. 15 a 16 reais. Vamos trazer para 5 reais. 5 reais, tá? Por animal. E aí eu já estou diluindo também as ocorrências, tá? 5 reais. Tá achando caro ainda? Vamos trazer para 2 reais. 2 reais. Pra vocês terem uma base. Quanto custa uma agulha descartável? 15 centavos? 20 centavos? Vamos colocar 50 centavos. Quanto que eu estava falando? 2 reais menos 50, ainda sobrou 1,50. Entenderam isso? E lembrando que eu tirei um monte de coisa, né? Ah, mas Adriano, para fazer essa troca de agulhas, eu vou precisar de um diarista só para ficar ali trocando agulha para mim. Perfeito, vamos pegar então um diarista, que custa 100 reais por dia, né? Quantos animais vocês vão trabalhar durante o período da manhã, por exemplo? 300 animais? 200, vamos pegar pouco animal, esse cara trabalhar pouquinho, né? 200 animais. Quanto que ele custa por animal? 50 centavos. Então eu tirei 50 centavos mais 50 centavos, ainda sobrou R$1. Lembrando que eu tirei um monte de coisa por animal. Desses 200, então são 200 reais por dia. São economizados por conta disso, tá? É muita coisa. E justifica a gente ter esse investimento, certo? Então, eu posso fazer essa aplicação com essa seringa tradicional Hoepner mesmo, dessa forma, com a caixa com furo e fazendo a colocação lá. Eu prefiro as seringas descartáveis também, né? Então, seringa descartável, agulha descartável, ele dá uma dosificação melhor, mais segura do que a Hoepner, né? A Hoepner tem uma variação muito grande, a seringa não, ou as pistolas de fluxo contínuo. No caso da pistola de fluxo contínuo, para os produtos que tem que ir em geladeira, é importante que o frasco seja pequenininho, porque ele vai ficar ali o tempo inteiro fora da geladeira nas aplicações, né? Se for um produto que não precisa ficar na geladeira, aí sim eu posso usar um frasco grande, porque eu deixo ele pendurado e vai fazendo a aplicação na pistola de fluxo contínuo sem problema nenhum. Nesse próximo processo, confinamento, nós iremos falar sobre algumas das etapas que são importantes para a gente ter um manejo racional nele, adequado. Primeira informação é que na preparação dos animais, nós temos que nos preocupar com que os animais que estão entrando no confinamento sejam animais sadios, com bom desenvolvimento, com bom potencial de ganho em peso, né? Também é ideal que os animais sejam homogêneos quanto a sexo,
grau de sangue, estrutura corporal, grau de acabamento. Quando você tem animais de raças diferentes ou animais de tamanhos distintos, para estabelecer a hierarquia de dominância, isso vai gerar muito mais conflitos. Quanto mais desuniforme for o lote, maior é a chance de ter maior número de brigas por mais tempo. Tá? Então, observação constante do comportamento, ver os animais que se adaptaram a esse novo sistema de alimentação, os que não se adaptam, eu preciso retirar do sistema. Muita gente pensa, não, eu vou deixar ele ali, vou deixando ele ali, depois qualquer problema eu levo para a enfermaria. Só que nesse meio tempo ele está sofrendo, ele entra em sofrimento, e também ocorre que você está perdendo dinheiro. Esses animais não se alimentando ali, ele está custando, ele está emagrecendo muitas vezes, e pode gerar um quadro irreversível que pode gerar a morte. Tá? Então, também não é recomendável a troca ou mistura de lotes, animais que sejam, chegou a um determinado ponto, começa a dar uma distância entre cabeceira e fundo, alguém pode pensar assim, não, vou retirar os mais pesados e juntar com outro lote de animais mais pesados. Isso, obviamente, eu volto lá para o começo, a quantidade de brigas vai ser muito maior. Né? Então, o ideal é que, uma vez formado o lote de alimentação, ele vá até o final. E nem colocação de novos animais. Né? Então, chegou aqui um outro caminhão, eu não tenho onde colocar, vou colocar naquele lote que já estava formado. Mesma coisa, eu vou ter novas brigas, e normalmente as brigas ocorrem desse grupo maior, que já está estabelecida a hierarquia de dominância, com aquele grupo recém-chegado, que muitas vezes são menos animais. Né? E antes de entrar no confinamento, sempre passar por vacinação e vermifugação, para que todos os animais estejam em condições sanitárias adequadas. Tá? Isso aqui é um dado do trabalho da professora Fernanda Mancitelli, onde ela avaliou a quantidade de espaço para animais em confinamento, todos eles com o mesmo dimensionamento de coxo, mas que a densidade era diferente. Então, ela observou 6 metros quadrados por animal, 12 metros quadrados por animal, 24 metros quadrados por animal. O que ela percebeu com isso, com essa alteração? Que os animais que estavam, quanto mais apertado, maiores eram os problemas de saúde. Tá? Então, maior quantidade de espirro por minuto, maior quantidade de tosse por minuto, maior porcentagem de corrimento nasal, corrimento ocular, antes ou depois da chuva. Né? E à medida que você vai dando mais espaçamento, vai diminuindo essas ocorrências de saúde, certo? Obviamente, isso se transforma, se transporta para o ganho de peso. Tá? Então, quando a gente avalia o ganho de peso desses animais em 6 metros quadrados por animal, 12 metros quadrados por animal e 24 metros quadrados por animal, você tem aí um ganho diferencial do 6 ou 12 muito parecido, mas de 12 para 24, né? Então 6, 12 para 24, um ganho médio de 130 gramas a mais por dia, tá? Por conta da diminuição dessas ocorrências sanitárias. Outra coisa que influencia bastante o ganho de peso no confinamento é o sombreamento, né? Então, também, de novo, muitas pessoas creem que os animais, quando têm acesso à sombra, eles não se alimentam direito, né? Eles perdem o tempo que estariam pastejando ou perdem o tempo que estariam comendo na sombra. E, na verdade, realmente isso acontece. Existe o deslocamento de pastejo para as horas mais frescas do dia, quando você está em uma condição normal, sem sombra, sem nada. Só que o que acontece? Quando você tem o acesso à sombra, esse animal pode ingerir mais alimento, que o incremento calórico que vai decorrer disso, ele pode ser executado na sombra. Se ele não tem a sombra como esse efeito, a primeira coisa que o animal faz é justamente diminuir o consumo de comida, para evitar esse incremento calórico. Diminuindo o consumo de comida, ele, consequentemente, diminui o ganho de peso. Tá? Então, aqui, de novo, resultado do trabalho da Fernanda, o grupo ético também tem resultados muito parecidos com esse, em outras 2 pesquisas, animais com acesso à sombra em 3 lotes diferentes, como média, 125 gramas a mais por dia. Tá? E aqui a gente não está falando nenhum absurdo de sombra, 1,5 metro
quadrado por animal, só, tá? Não precisaria mais que isso. E esses dados todos que eu estou mostrando para vocês é com Nelore. Então você imagina com um Angus o que isso não vai fazer de diferença. Mas com Nelore já tem esse resultado. Com um animal europeu escuro, o resultado seria muito melhor. Tá? E para finalizar as preparações no confinamento que podem melhorar o ganho de peso, esse é outro também trabalho da professora Fernanda, que mostra quando você faz uma familiarização desses animais numa área mais aberta, com mais espaço, esses animais podem estabelecer a hierarquia de dominância, sem ser no regime de confinamento, por 10 a 15 dias prévios ao confinamento. Durante o período de confinamento você tem um ganho diferencial de 210 gramas a mais por dia. Tá? É óbvio que se eu pegar a familiarização, o espaçamento maior e a utilização da sombra, eu não vou ter a somatória desses ganhos, mas muito provavelmente eu vou ter uma interação que vai me dar um ganho superior a esse de 210 gramas a mais por dia. Então mostrando que existem maneiras de você fazer isso para melhorar ganho de peso e beneficiar os animais ao mesmo tempo com esse manejo racional. Tá? Existem outros formatos estudados de confinamento, confinamentos tradicionais, confinamento com 80 metros quadrados por animal, 100 metros quadrados por animal, até mesmo sistemas de terminação em piquete, confinamento a pasto. O céu é o limite nesse sentido. Você pode utilizar várias ferramentas diferentes para obter resultados muito interessantes, mas todos eles mostram para a gente as mesmas coisas. Quando você tem mais espaço, você tem menor ocorrência de brigas, você tem mais chance do submisso demonstrar para o dominante que ele é submisso, saindo de perto dele. Né? Então esse outro procedimento aqui é feito na fazenda Marupiara, lá no Pará. O proprietário, o Mauro, ele pegou uma área dele, que ele tinha lá de 5 hectares, dividiu em 10 piquetes de meio hectare cada um deles e faz como se fosse uma unidade de produção super intensiva. Né? Ele coloca 600 bezerras no início das chuvas para pastejar ali, e à medida que o capim vai raleando, ele tira essas bezerras, depois ele espera o capim crescer, ele faz silagem, ele faz rotacionado. Então na mesma área, ela é a área do confinamento, ela é a área que produz silagem, ela é a área responsável pelo confinamento, ela é a área que ele pode fazer sequestro, por exemplo. Então animais que estão nos outros sistemas dele, você precisa tirar ou colocar animais, ele pode retirar daí ou colocar aí para poder fazer essa equalização de número de cabeças nessas outras áreas. Tá? Então é um modelo muito interessante, trabalha como se fosse um pastejo super rotacionado, um rotacionado super intensivo. Tá? Melhor descrito dessa forma.